Era um interiorzão daqueles, onde todo mundo se conhece e a rotina segue devagar, como um rio que demora a chegar no mar. Eu assumi o posto de padre numa igreja antiga, e as coisas pareciam correr bem. Missas lotadas, comunidade calorosa, até que uma noite, tudo mudou. Eu costumava dormir numa espécie de quartinho reservado para os padres lá na igreja. Em uma madrugada, fui acordado por um barulho estranho ecoando pelo salão principal. Levantei meio sonolento e me arrastei até lá, esperando encontrar algum gato ou coisa do tipo fazendo bagunça. O que encontrei, porém, não era nada comum. No banco, uma mulher de vestido preto, a pele mais branca que a lua, parecia rezar em silêncio. A primeira coisa que me veio à mente foi como ela entrou ali, já que só eu tinha as chaves da igreja. Sem pensar muito, fui até ela e perguntei com jeito: "E senhora, como entrou aqui? Em que posso ajudar?" A mulher nada respondeu, como se estivesse alheia à minha presença. E, de repente, um estrondo forte ecoou no salão, um castiçal de bronze despencou sem explicação. Quando olhei de volta para a mulher, ela simplesmente tinha sumido, evaporado no ar. A cena estranha me deu um arrepio. Voltei para o meu quarto e demorei a pegar no sono. Nas noites seguintes, tudo parecia normal, até que numa sexta-feira, lá estava ela novamente. A mulher de preto, chorando baixinho. Levantei com calma, tentando não fazer barulho, e fui me aproximando dela devagar. Mas quando cheguei perto, ela se levantou e seguiu pelo corredor em direção ao confessionário. A curiosidade falou mais alto, e eu a segui. Ao chegar lá, ela parou como se estivesse esperando por algo, talvez por mim. Mas antes que eu pudesse entender, as luzes apagaram e reacenderam num piscar de olhos. Quando a luz voltou, a mulher não estava mais lá. Sumiu no ar, como se fosse fumaça. Essa rotina de aparições se repetiu por várias noites, sempre ela desaparecendo em frente ao confessionário. Intrigado, resolvi conversar com os fiéis sobre essa misteriosa mulher, mas ninguém sabia de nada. Foi aí que o antigo padre, aquele que eu substituí, apareceu na cidade para uma visita. Numa tarde tranquila, durante um café na sacristia, resolvi desabafar com ele sobre o que vinha acontecendo. Detalhei cada aparição, a mulher de vestido preto, os choros e os sumiços repentinos. O antigo padre, ao ouvir a descrição, ficou pálido, fez o sinal da cruce, com uma expressão de pavor, revelou a verdade. A mulher misteriosa era uma fiel da igreja, cujo marido era alcoólatra e violento. Ela costumava se confessar com o antigo padre, pedindo permissão para se separar, mas ele sempre a aconselhava a aguardar, na esperança de que o marido mudasse e se tornasse uma pessoa melhor. Infelizmente, uma tragédia aconteceu. Em uma noite fatídica, o marido chegou bêbado em casa e, durante uma discussão acalorada, tirou a vida da pobre mulher. Agora, sua alma vagava pela igreja, como se buscasse algo que lhe fora negado em vida. A constante aparição em frente ao confessionário era um eco do sofrimento não resolvido. Chocado com a revelação, decidimos unir nossas forças e rezar por aquela alma perdida, implorando por conforto e redenção. As noites seguintes foram diferentes. Juntos, eu e o antigo padre, enfrentamos o desconhecido, rezando e pedindo perdão para aquela alma atormentada. À medida que as palavras sagradas ecoavam pelos corredores da igreja, sentíamos uma presença serena e triste ao mesmo tempo. As aparições da mulher foram diminuindo e a igreja voltou a ser um lugar de paz. As madrugadas não eram mais assombradas, e as sombras que antes dançavam nos corredores deram lugar à luz suave das velas. Era como se, finalmente, a mulher tivesse encontrado o descanso que buscava, e a igreja, que um dia fora palco de tragédia, agora se transformará em um refúgio de serenidade. Com o passar do tempo, as histórias da mulher de vestido preto tornaram-se uma lembrança distante,
Um capítulo sombrio que foi superado pela luz da compreensão e da compaixão. A vida naquela igreja do interior retomou sua normalidade, mas agora carregava consigo a marca de uma experiência única e espiritualmente transformadora. Afinal, nem tudo que assombra é maligno, e por trás das aparições havia uma alma em busca de paz, que encontrou seu refúgio final na oração e na compaixão humana. A vida não anda fácil e quando surge um bico, a gente agarra com unhas e dentes, né? Eu estava precisando de grana, então aceitei um trampo como vigia numa igreja antiga que estava sendo reformada. Parecia tranquilo no começo, mas logo percebi que algo ali não batia bem. Diziam que os outros vigias não duravam muito tempo no emprego, mas, teimoso que sou, decidi encarar. O lugar era distante da minha casa, o que já dava um ar de mistério para a situação. Assumi o turno noturno, afinal, igreja à noite deveria ser um lugar de paz, certo? Só que não foi bem assim que as coisas aconteceram. Na minha rotina, eventos apavorantes começaram a se desenrolar. Gritos ecoavam pelos corredores, luzes se apagavam do nada e móveis eram arrastados pelo ambiente, como se tivessem vida própria. Minha coragem era testada a cada noite, mas eu tinha contas a pagar e não podia sair correndo feito um louco. Numa dessas noites, ao verificar o ambiente após mais um susto, percebi rastros de água no corredor da igreja. Não fazia sentido, pois o lugar estava seco como um deserto. O frio na espinha começou a me atingir e aquela atmosfera estranha tomava conta do ambiente sagrado. Os eventos continuavam a me apavorar e o medo se tornava mais angustiante a cada noite. Não sabia o que fazer, não tinha explicação para aquilo. Fui marcando os dias no calendário, tentando entender o que diabos estava acontecendo naquela igreja. E então, numa noite que seria como as outras, ela apareceu. Uma mulher com um vestido de noiva, completamente encharcada. A visão dela cortava o ar como uma faca. Fiquei ali, paralisado, enquanto ela andava lentamente pela igreja, deixando rastros molhados por onde passava. Tentava entender, mas a aparição sumiu, evaporou no ar como se nunca tivesse estado ali. Aquela era a gota d'água para mim. Não suportando mais o pavor que aquela igreja me proporcionava, corri como se o diabo estivesse me perseguindo e desisti do emprego na mesma hora. Não importava o dinheiro, a minha sanidade estava em jogo. Mais tarde, ao relatar aos colegas que haviam trabalhado naquele lugar, descobri algo que fez meu sangue gelar. Havia uma lenda sobre uma noiva que foi abandonada no altar décadas atrás. Diziam que ela, não suportando a decepção, se atirou no rio da cidade, jamais sendo encontrada. Desde aquele dia, era vista com seu vestido de noiva toda encharcada, vagando pela igreja abandonada à noite. A verdade era mais assustadora do que eu poderia imaginar. Aquela mulher que apareceu para mim, vestida de noiva, era o espírito da noiva abandonada, condenada a vagar pela igreja, revivendo sua tristeza eternamente. Eu não estava sozinho naquele lugar. Aquela presença era real, uma alma perdida em busca de algo que nunca encontraria. A igreja antiga, que deveria ser um lugar de fé e devoção, tornou-se um cenário macabro de uma tragédia do passado. Fui apenas mais um na lista dos que se depararam com a noiva encharcada, uma testemunha da dor eterna que assombrava aquele lugar. Desde aquele dia, o som dos gritos, a escuridão súbita e os móveis arrastados ganharam um novo significado, um eco triste da história que se repetia noite após noite naquela igreja abandonada. Era uma daquelas situações em que a grana estava mais curta que o fio do meu cabelo. Contas se acumulando, credores batendo na porta, e eu precisava de dinheiro rápido. Foi aí que me ofereceram um bico, como vigilante noturno numa igreja antiga,
que estava passando por uma reforma daquelas, que mais parecem uma bagunça. Assumi o turno noturno sem pensar duas vezes. Afinal, igreja é lugar sagrado, certo? Bom, pelo menos era o que eu achava, até entrar naquele lugar empoeirado e cair de cara com a realidade. A bagunça era tanta que parecia que um furacão tinha passado por ali. Só faltava a vaca voar. E não era só a desordem. Quando adentrei o salão principal, dei de cara com símbolos estranhos, rabiscados nas paredes das salas escondidas nos cantos. Não entendia nada daquilo, mas algo me dizia que aquela igreja carregava mais do que tijolos e cimento. No primeiro dia, já senti um arrepio subindo pela espinha ao entrar naquele lugar. Uma corrente de ar gélido me fez tirar o casaco da mochila, mas naquela hora eu ainda atribuí isso ao fato de o lugar estar meio desmantelado. A coisa começou a ficar sinistra na segunda noite. Entre breves cochilos, vozes distantes surgiam do nada, me fazendo achar que estava sonhando. Tentei ignorar, botar na conta do cansaço, mas a atmosfera daquela igreja já começava a pesar. Nas noites seguintes, as experiências fantasmagóricas foram aumentando. Barulhos de bancos e móveis sendo arrastados sozinhos passaram a ser comuns, como se a própria bagunça do lugar ganhasse vida própria. E o pior eram aqueles cantos de coral, parecidos com os dos cultos, ecoando pelos corredores. Eu, que sempre fui cético em relação a essas coisas sobrenaturais, comecei a me questionar. O ar gelado na nuca e as vozes durante a noite eram coisas que eu não conseguia explicar. Mas precisava do dinheiro, então continuei firme. Até que chegou a noite que fez o meu ceticismo ir pelos ares. Vultos começaram a surgir entre as paredes sujas, como sombras dançando no escuro. O ambiente estava cercado de figuras fantasmagóricas. Foi o máximo que consegui suportar. Sem pensar duas vezes, abandonei meu posto e saí correndo daquela igreja como se um leão estivesse me perseguindo. Meu coração batia descompassado, minhas pernas tremiam, e só parei quando já estava a uma boa distância do lugar amaldiçoado. Desde aquele dia, não restou dúvida em minha mente, o sobrenatural é real. Abandonei as dívidas, o dinheiro e até mesmo o meu ceticismo. A igreja, com seus símbolos estranhos e energias sombrias, tinha me mostrado um lado do mundo que eu nunca quis acreditar que existisse. E agora, eu era um crente, mas não da forma que esperava. O preço da minha noite naquela igreja era a certeza de que há coisas que fogem à nossa compreensão, coisas que preferimos não enxergar, mas que estão lá, nos observando nas sombras. Depois daquela noite aterrorizante na igreja, eu tentava a todo custo esquecer o que tinha vivido. No entanto, algo dentro de mim tinha mudado. Não era mais o mesmo cético de antes, agora eu carregava nas costas o peso de uma experiência que não conseguia explicar. Os dias se arrastavam, mas a curiosidade foi mais forte do que o medo. Resolvi voltar à igreja, não como vigilante, mas como alguém em busca de respostas. Durante o dia, o local parecia apenas mais uma construção antiga e abandonada, mas ao cair da noite, a atmosfera mudava drasticamente. O salão principal ainda exalava a poeira da reforma, mas agora, nas salas escondidas, os símbolos estranhos nas paredes pareciam ganhar vida. Decidi investigar cada canto, tentando decifrar o que aqueles desenhos poderiam significar. Ao chegar a uma sala mais afastada, deparei-me com um altar antigo, coberto por uma camada grossa de poeira. Símbolos desconhecidos estavam esculpidos na madeira, e velas antigas, ainda intactas, estavam dispostas ao redor. Aquilo não era parte da reforma, era algo mais antigo, algo que estava ali antes mesmo da igreja ser construída. Enquanto eu mergulhava mais fundo na investigação, descobri que a igreja tinha um passado sombrio. No século passado, cultos misteriosos haviam sido realizados ali,
envolvendo práticas esotéricas e rituais que ultrapassavam os limites do compreensível. A reforma, longe de ser apenas uma restauração arquitetônica, tinha o objetivo de apagar vestígios desse passado obscuro. No final, aquela experiência me transformou de cético a alguém que aprendeu a respeitar o sobrenatural. A igreja antiga, com seu passado sombrio e almas presas, deixou de ser um pesadelo para se tornar um lembrete de que o desconhecido nem sempre é algo a ser temido, mas sim compreendido e, eventualmente, aceito.